O peru pregador. Um belo peru, após conviver largo tempo na intimidade de uma família que dispunha de vastos conhecimentos evangélicos, aprendeu a transmitir os ensinamentos de Jesus, esperando-lhe também as divinas promessas. Tão versado ficou nas letras sagradas que passou a propagá-las entre as outras aves. De quando em quando, era visto a falar em sua estranha linguagem, glá, glé, gli, gló, glu. Não era naturalmente compreendido pelos homens, mas os outros perus, as galinhas, os gansos e os marrecos, bem como os patos, entendiam-no perfeitamente. Começava o comentário das lições do Evangelho e enchia o terreiro logo logo. Até os pintinhos se aquietavam sob as asas maternas a fim de ouvi-lo. O peru, muito confiante, assegurava que Jesus Cristo era o Salvador do mundo, que viera alumiar os caminhos de todos e que, por base de sua doutrina, colocara o amor das criaturas umas para com as outras, garantindo a fórmula da verdadeira felicidade na terra. Dizia que todos os seres, para viverem tranquilos e contentes, deveriam perdoar os inimigos, desculpar os transviados e socorrê-los. As aves passaram a venerar o Evangelho. Todavia, chegado o Natal do Mestre Divino, eis que alguns homens vieram aos lagos, galinheiros, currais, e depois de se referirem excessivamente ao amor que dedicavam a Jesus, lançaram frangos, patinhos e perus, matando-os ali mesmo, ante o assombro geral. Houve muitos gritos e lamentações, mas os perseguidos, alegando a festa do Cristo, os perseguidores, alegando a festa do Cristo, distribuíam pancadas e golpes à vontade. Até mesmo a esposa do peru pregador foi também morta. Quando o silêncio se fez no terreno, ao cair da noite, havia em toda parte enorme tristeza e irremediável angústia no coração. As aves aflitas rodearam o doutrinador e crivaram-lhe de perguntas dolorosas. Como louvar um Senhor que aceitava tantas manifestações de sangue na festa do seu natalício? Como explicar tantas maldades por parte dos homens que se declaravam cristãos e operavam tanta matança? Não cantavam eles hinos de homenagem ao Cristo? Não se afirmavam discípulos dele? Precisavam então de tanta morte e tanta lágrima para reverenciarem o Senhor? O pastor alado, muito contrafeito, prometeu responder no dia seguinte. Achava-se igualmente cansado e oprimido. Na manhã imediata, ante o sol rutilante do Natal, esclareceu aos companheiros que a ordem de matar não vinha de Jesus, que preferira a morte no madeiro a ter de justiçar, que deviam todos eles continuar por isso mesmo, amando o Senhor e servindo-o, acrescentando que lhes cabia perdoar 70 vezes 7. Explicou, por fim, que os homens degoladores estavam anunciados no versículo 15 do capítulo 7 do apóstolo Mateus, que esclarece: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos vorazes. Em seguida, o peru recitou o capítulo 5 do mesmo evangelista, comentando as bem-aventuranças prometidas pelo divino amigo aos que choram
e padecem no mundo. Verificou-se então imenso reconforto na comunidade atormentada e aflita, porque as aves se recordaram de que o próprio Senhor, para alcançar a ressurreição gloriosa, aceitara a morte de sacrifício igual à deles. Que nesse Natal nós possamos celebrar o nascimento do Cristo sem a necessidade da morte dos nossos companheiros de evolução, os animais. Mensagem do Espírito Neo Lúcio, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier.